galera irada, vamos a mais uma aula especial. Na aula de hoje, uma aula sobre a China. Galera irada do meu coração, China é muito importante. Por que, Marcelo, que China é importante? Porque China é o principal emergente, é o nosso principal parceiro econômico, o país que mais cresce no mundo. Então vamos cercar isso para você. Se a gente pegar a média dos últimos anos, a China chega a ter um crescimento médio de 10%, chegou a quase 15%, atualmente está abaixo de 10%, na faixa de 7%, 6%, mas dá uma média de 10% ao ano. É a segunda economia mundial, perde apenas para os Estados Unidos. Ela detém mais ou menos 15% de toda a economia mundial. É o maior produtor de alimentos do mundo e o maior produtor de manufaturas também do mundo, tá? Fique atento, tem também, né, a maior população, 1 bilhão e 300 milhões. 20% mais ou menos da população mundial, é muita gente. E hoje o país passa por inúmeras transformações, tá? Vamos lá, seguindo aqui o gráfico, mostrando, comparando as economias do mundo e os países mais populosos, obviamente, tu faz uma relação também sobre o PIB e a previsão aí, até mais ou menos 2030, entre 2030 e 2050, 2030, né, a previsão mais otimista e 50 mais pessimista, ela vai ultrapassar. Os Estados Unidos vai ser, assim, a maior potência econômica mundial. Vamos relembrar alguns fatos importantes aí. Primeiro, relacionado à Guerra Fria, porque quando tem, né, a transformação da China a um país realmente socialista em 1949, aonde o Mao Tse-tung vence um cara chamado Chiang Kai-shek, né, e o socialismo é implementado na China por um partido comunista. Então, Mao Tse-tung, né, do Partido Comunista Chinês, ele vence em 49 e tem a transformação. O apoio da União Soviética, o apoio popular, e a China passa a ser um país socialista, galera do meu coração. Mao Tse-tung briga, né, em conflito com o Chiang Kai-shek. Tá? Então, esse é Mao Tse-tung, esse é Chiang Kai-shek, aqui tá o Mao venceu. Ai, que piadinha sem graça. O Mao vence sim, galera, às vezes o Mao vence, né? E o Mao venceu esse conflito e o Chiang Kai-shek ele perde e leva o seu exército para uma ilha chamada Formosa, que também é conhecida como Taiwan. Já vi em questão do vestibular perguntando, né? Ah, qual desses aqui é um tigre asiático? No lugar de Taiwan, escreveram Formosa, e essa era a resposta correta do vestibular. Então fique atento, Formosa é Taiwan. Ah, mas por que, Marcelo? Porque o nome era Formosa e depois foi Chiang Kai-shek que propõe a mudança da ilha, e o nome oficial de Taiwan é República da China, e o nome da China é República Popular da China, por isso o termo duas Chinas, tranquilão? A China considera Taiwan um território rebelde. Acordos importantes, primeiro, né, Hong Kong pertencia à Inglaterra, foi devolvido, né, em 97. Macau pertencia a Portugal, foi devolvido em 99. Taiwan não tem acordo, território rebelde. A ONU, né, a China vai seguir ali, né, o acordo da ONU, das Nações Unidas, em 72, na década de 70. Com a Organização Mundial do Comércio, é bem recente, em 2001. Isso foi muito bom para a China, porque daí começa a aumentar o seu grau de confiabilidade. Os países começam a negociar mais com ela, né? A OMC, Organização Mundial do Comércio, tem o objetivo de regular e controlar as transações comerciais pelo mundo. E algo que ela é muito criticada é a questão dos direitos humanos, o controle que existe da população, a falta de democracia. Isso ela é realmente criticada, mulherado. Bom, vamos seguir aqui a lógica para você, tá? A China, durante muito tempo, ela foi conhecida como um país camponês, onde grande parte da sua população vivia no meio rural, uma agricultura sem muita mecanização. Isso vem, né, se revertendo aí nos últimos anos. Tá? O que aconteceu com o crescimento industrial das áreas da área industrial, das zonas econômicas especiais, então vem atraindo muito, né, imigrantes do meio rural indo para as cidades. E a China vem deixando aos poucos, né, de ser um país aí camponês, tá? Ela é um país muito rico em matéria-prima, principalmente em carvão mineral, tem boas reservas de petróleo, tá? Porém o consumo dela é muito alto. Algo que tem que estar atento aí, Lunirada, é a questão dos minerais raros. Ela tem a maior, né, parte desses minerais, que é um conjunto de uma série de minerais
que são raros, né? E esses minerais são essenciais para a indústria de tecnologia. Ela participa de um bloco econômico que é a APEC, Cooperação Econômica entre a Ásia e o Pacífico, e ela também, fique atento, é um país de ateus, onde 63%, quase 64% chineses são ateus. Segue lá, Marcelo. A composição étnica, a maior parte é formada, né, por Hans, 91%, a etnia Hans, e os demais, aí nós temos outras etnias, como tibetanos, mongóis, dentre outras mais variadas possíveis. O crescimento demográfico reduziu depois da implementação da política de um filho só, durante muito tempo foi feito essa política, onde cada chinês poderia ter um filho, segundo ele perdia os direitos de gratuidade. Tá? A China é um país que tem mais homens que mulheres, o aborto é legalizado, fique atento a isso aí, tá, alumirado? A questão da política de um filho só, você vai ver na nossa aula de atualidade sobre a China, que a gente fala desse fim dessa política, porque a população estava envelhecendo muito, essa preocupação o governo amplia para 2 filhos por cada um, tá? A expectativa de vida mais ou menos bem próxima do Brasil, na faixa de 70 anos, um pouco mais para as mulheres, né? Bem próximo a isso para os homens, beleza? Vamos seguindo lá. A capital é Beijing, o território é um país, né, extenso, um país continental com 9,5 milhões de quilômetros quadrados, e a sua moeda é o Yuan, uma moeda muito desvalorizada de propósito. A China faz isso para que os países tenham um grande poder de compra lá dentro, já vou te explicar. A moeda, né, como eu falei, é Yuan, e o idioma é o mandarim. A população, 1 bilhão e 300 milhões, já está acima disso, né? A bandeirinha aqui, só para falar, a bandeira, né, vermelho da cor do socialismo, do Partido Comunista, a estrela maior simboliza isso, o governo ou partido, o PCC, e as menores o povo. Esse é o símbolo da bandeira chinesa, tá? A população economicamente ativa próxima a 800 milhões, isso daí um grande mercado consumidor. Bom, já que eu falei para vocês os 3 fatores espalhado, e agora eu vou organizar o seu pensamento. Marcelo, por que a China cresce tanto? São 3 os principais fatores, e eu falei aqui para você já, mas vamos explicar. Primeiro, a população. A população vai dar à China uma mão de obra mais do que barata, uma mão de obra super barata. Foi horrível, né? Então vai dar mão de obra muito barata. Então é melhor produzir na China do que produzir nos Estados Unidos. Então muitas fábricas dos Estados Unidos, por exemplo, saem de lá e vão para a China aproveitar essa mão de obra super barata, um grande exército de mão de obra. Além disso, ela tem um grande mercado consumidor. Ó. Nós temos população economicamente ativa, 800 milhões. Imagina se cada um deles tomar uma lata de refrigerante, 800 milhões de latas de refrigerante vendida num dia. Então isso dá a eles um grande mercado consumidor. E o terceiro fator, a moeda. Acabei de falar para você, a moeda chinesa Yuan é desvalorizada, mais ou menos de 1 para 7, cada $1 7 Yuan. O produto custa 700 Yuan, $100. É por isso que é barato comprar na China, associado à desvalorização da moeda, a mercado consumidor, grande exército aí de mercado consumidor, e também a mão de obra super barata, aluneirado. Grande parte do PIB, isso também é raro acontecer, vem das indústrias. Até os Estados Unidos aí, a grande potência econômica, a maior parte do seu PIB vem do comércio. Já aqui vem das indústrias grande parte. Comparado à China com o mundo, tu vê que ela cresce muito mais rápido, né, do que o crescimento médio mundial. Vem diminuindo a concentração de riquezas na China, né? A gente calcula isso pelo índice Gini, que é um índice aí, né, criado pelo italiano. Então esse índice, quanto mais próximo a um, menor a concentração de riqueza. Então vem melhorando isso aí na China. Um detalhe importante, é um país que tem um médio IDH, tá? Não tem alto, e também existe uma grande diferença social entre os chineses. O Brasil e a China vem aumentando muito o seu comércio, né? Vai ser basicamente no começo dos anos 2000 ali que o Brasil começa, né? A China começa a crescer cada vez mais, e o Brasil tem a sua economia, né, muito voltada para os commodities, esse grupo de produtos ligado à matéria-prima, como o ferro, né, como a soja. Então a China compra muito isso do Brasil, beleza? A China, ela tem um problema que vem superando, que é a falta de mão de obra qualificada. É um país que tem um número mais ou menos de 6% de analfabetos,
quando fala de 1 bilhão de pessoas é um número elevado, mas o país vem investindo muito em educação e tem dado saltos e saltos aí nos índices de educação do mundo. Já está aparecendo aí entre os países com melhores índices de educação, beleza? Entre os 30 melhores, com certeza, já estão aparecendo. Um grande produtor agrícola, o maior produtor agrícola do mundo, produção de arroz, batata, trigo, milho, soja, cana-de-açúcar, tabaco, batata. Olha, é uma montoeira, rapaz, é um monte. Tem uma grande produção agrícola. Imagina arrumar comida para sustentar 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É por isso que ela é um grande país agrícola. Grande parte da sua agricultura tem essa característica chamada agricultura de jardinagem. E é por isso que ela era conhecida como um país de camponês, porque tinha, pouca mecanização e muita mão de obra, para poder, evitar um grande êxodo rural e problemas assim maiores nos grandes centros urbanos, tá? Vamos lá, agropecuária. Então, devido ao clima, a agropecuária vai instalando em clima um pouco mais frio, se adapta ao trigo, um clima temperado, já puxando mais frio. Um clima mais úmido, não tem arroz, tem o milho. Então, conforme, obviamente, o clima, e a agricultura vê que considera, fica a maior parte nessa porção aqui leste, porque é onde a área mais úmida que se adapta mais à agricultura. Pecuária também é boa, principalmente suínos, equinos, ovinos, uma grande pecuária, tá? Para abastecer também um mercado interno. Mineração, destaque para o carvão mineral, vende muito carvão, inclusive o Brasil compra muito carvão mineral da China, tá? Fica atento a isso. Tem petróleo, tem minério de ferro, tem zinco, bauxita, estanho e os minerais raros que eu já te falei. A indústria cresce muito em todos os segmentos, indústria automobilística cresce bastante, têxtil, de materiais de construção é muito forte no Brasil, inclusive elas vendem muito material de construção no Brasil, siderúrgicas e eletrônicos, Na média, para ter uma ideia, de cada 3 máquinas fotográficas que são fabricadas aí no mundo, mais da metade é feita na China na atualidade, beleza? As indústrias, elas vão crescer através de um programa chamado ZEES. Que é isso? Zonas Econômicas Especiais. Esse programa aí do governo chinês é para atrair as multinacionais. Então, indústrias de bens de consumo, inclusive do Brasil, se instalam na China, aproveitando a mão de obra barata, o grande mercado consumidor e o grande poder de exportação. Vão muito para a China, tá? Então, as zonas econômicas especiais também nessa porção leste, onde elas estão instaladas a maior parte, em vários segmentos industriais. Principais parceiros econômicos: Japão, Estados Unidos, União Europeia, Brasil e Coreia do Norte figuram entre os principais parceiros econômicos. Lembra que ela está no BRICS, fique atento a isso. Problema na China, sim. Poluição. É o país que mais polui no mundo. Segundo, falta de mão de obra qualificada para atender todo o seu crescimento. Então, ela depende de uma mão de obra qualificada externa. Muitos engenheiros estão indo aí de outras partes do mundo para trabalhar na China. Ela tem um aumento gradativo da dependência de recursos minerais. Ela compra muito ferro do Brasil, obviamente, com as parcerias feitas, não vem enfrentando tantos problemas assim. E tem uma certa instabilidade política, mais acusado pela falta de democracia no Irado. A parte física, para a gente fechar essa parte da aula para você aqui, e você estar preparado para enfrentar algo que apareça num vestibular sobre a China, o relevo predominante planalto. Um planalto mais ao sul, onde ficam as maiores altitudes. Você está associado, toda a região da placa indiana colando, formando a região do Himalaia. Então nós temos aqui nessa área, onde fica o Tibete, mais elevada, acima de 12 mil metros. A parte verde aqui no mapa, a área de 200 a 12 mil metros, também é planalto. E a parte amarela, a planície, destaque para a planície da Manchúria, aqui na porção mais oriental da China, beleza? Continuando o clima, um clima também associado ao relevo, clima frio de montanha. Do outro lado da montanha não passa a umidade. Nós temos um clima mais desértico e semiárido, tá? Aqui, mais a sudeste, um clima temperado oceânico, e também em algumas áreas aqui o clima equatorial. Alguns chamam esse clima de tropical monsônico, devido à característica de ter uma alta pluviosidade, já vou explicar. Mas aqui para o nordeste, o clima temperado oceânico, indo para dentro do continente, o temperado continental. Vegetação, já aprendeu com a gente, aluno Irado associa
clima de montanha, frio de montanha, né? Vegetação de montanha. Um clima desértico, vegetação desértica. Clima temperado, vegetação temperada. Né? No clima mais tropical, as florestas tropicais. E na transição, os steppes, que é uma vegetação de clima semiárido, mais seco, adaptado. Então assim, elas vão se adaptando ao clima e você vai detonar, a gente sabe disso. Opa! E aquilo, Marcelo? É uma foto meiga que eu acabei botando aqui para dizer que eu estou com vocês, tá? Continuando lá, o climograma mostrando que à medida que eu vou indo para o norte, vão aumentando as variações de temperaturas, mais próximo ao Equador, menor a variação de temperatura. E aqui é aquela parte que eu falei do clima tropical monsônico, que ele vai acontecer nessa porção aqui sudeste, aonde o continente fica mais frio, né? No inverno, formando uma área de alta pressão. Lembra que a dinâmica da atmosfera sempre é da alta para a baixa pressão, então a umidade não vai entrar, deixando o inverno seco. No verão acontece o processo contrário. O continente esquenta, a baixa pressão atrai toda a umidade, chovendo bastante. Então é um clima com duas estações, típico aí do sudeste chinês. Para fechar a aula, irado a questão do Tibete. O Tibete ele foi, conquistado, dominado, tomado posse pela China na década de 50, mais ou menos ali na revolução do Mao Tse Tung. É um ponto estratégico, além por ser alto de defesa, nós temos a nascente dos rios da China, isso é importante, hein? Também temos minérios. O tibetano tem uma cultura totalmente diferente dos Hans, da maioria dos chineses, tanto a questão religiosa, então toda a questão cultural diferente, idioma tudo diferente. Mas a China não quer dar a independência para o Tibete. Como é um povo mais pacífico, mais budista, não temos assim grandes conflitos. Alguns líderes tibetanos acabam alegando, pela falta de assistência do governo chinês, eles estão, em vez de estar aumentando a população dos tibetanos estão reduzindo. Beleza? Galera irada do meu coração, espero você na nossa próxima aula. Estuda, pratica exercício, complementa na aula de atualidades e até lá. Valeu, galera!